Apocalipse 22 e 17. Apocalipse 22 e 17. Diz assim: o Espírito e a noiva ou a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Queridos, a gente sabe pela parábola que Jesus contou a respeito do casamento, que o amigo do noivo é uma figura do Espírito Santo. Quando esse versículo começa, observe que espírito ali não é espírito de homem, espírito com letra minúscula, mas com letra maiúscula, o Espírito de Deus. Quando o versículo começa, ele diz: o Espírito Santo, o amigo do noivo. E a esposa, em outras traduções, a noiva. A noiva, a esposa de Cristo, é a figura principal usada para mencionar a igreja. Então, o versículo ali poderia, para exemplificar, poderia ficar assim: o Espírito Santo e a igreja dizem vem. E é interessante como esse versículo chama a todos os que não se enquadram na igreja para que reconheçam isso. Então ele diz: e quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A pergunta é: o que é esse clamor da igreja e do Espírito Santo? Vem. O que isso significa? Esse versículo, queridos, está em Apocalipse, no apagar das luzes da revelação, já no último capítulo, no 22, apontando para uma igreja que deve querer a volta de Jesus, que Ele volte, e que o seu coração deve arder por isso. Quando Paulo vai escrever as últimas linhas que ele escreveria em vida, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, quando, mesmo depois de ele ter escrito tanto, aquele último capítulo, antes que ele seja martirizado, ele escrevendo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Uma expressão clara e impactante a respeito da expectativa que nós temos que ter. Essa semana, o Ministério Pastoral, ele nos leva a viver coisas tão diferentes em tão pouco tempo. Essa semana, eu estive naquilo que Salomão vai escrever em Eclesiastes, na casa de luto e na casa de festa. Na quinta-feira, eu estive ali no cemitério das Alamandas, ministrando ali para uma família enlutada de um jovem de 31 anos, meu amigo, que eu conheci lá na Inglaterra, e a gente se tornou muito amigo. Sempre que eu estava lá, ele me buscou no aeroporto, a gente estava sempre junto. A gente tomava cafés de 8 horas, tomando café, não tomando café 8 horas o tempo todo, mas sentava para tomar um café e sempre era muito longo. E ele pegou uma moto no final de maio, ou começo de junho, e não conseguiu fazer uma curva lá. Bateu, do jeito que ele bateu, sozinho no guarda-reio, ele morreu ali. Levou 39 dias para sepultar ele aqui, quinta-feira. Todo o processo policial que tem lá, segundo as leis lá da Inglaterra, e depois teve que fazer ali uma vaquinha para fazer esse translado, porque isso não fica barato. Esse processo todo custou mais de 100 mil reais, e ele foi sepultado aqui na quinta-feira. A família completamente destroçada, destruída, até porque teve que reviver isso. Ele era pai de uma menina de 7 anos, marido, tinha sua esposa, 31 anos. E quando eu comecei a minha ministração, ali eu disse: esse é o dia mais triste da família. 3 dias depois, no sábado ontem, eu estava
no restaurante rural Vó Tatal, celebrando um casamento dos queridos Jefferson e Joyce. E que alegria, que festa. E quando eu comecei a minha ministração, esse é o dia mais feliz dessa família. Observem a diferença no início entre tristeza e felicidade. Como que eu entendo Salomão escrever e dizer assim, é melhor você estar na casa do luto do que você estar na casa da festa? Como? Como compreender o que Salomão estava dizendo? Obviamente, Salomão não estava dizendo que nós não deveremos festejar, muito pelo contrário. A Bíblia, eu acabei de ler sobre o Espírito, a esposa, o esposo que é Cristo, e o nosso encontro no céu, as bodas do Cordeiro representam um casamento. Observem como a Bíblia nos manda celebrar isso. Mas por que Salomão escreve que na casa do luto há algo ali que não se encontra em nenhum outro lugar? E o próprio Salomão vai explicar, e ele diz assim, porque na casa do luto, naquela casa, está o fim de todos os homens. E os vivos, na casa do luto, aplicam o seu coração. O que Salomão estava querendo dizer é que na casa do luto você lembra que você não vai viver para sempre. Na casa do luto você lembra que depois que a gente nasce, a gente está caminhando para a morte. E uma vez que morremos, teremos que prestar conta. É difícil entender isso? Mas talvez nunca antes uma geração tenha vivido como a nossa, algo tão próximo à parábola das 10 virgens, Mateus escrevendo lá em Mateus 25:5, Jesus diz assim, o noivo demorou para voltar, e todas ficaram com sono, e adormeceram. A impressão que eu tenho, queridos, é que a igreja de hoje está adormecida para esse assunto, quando deveria ser a bandeira principal da igreja, a volta de Jesus. O problema é que talvez a gente esteja ocupado demais com a terra, para querer desejar o céu. Mas isso é trágico, porque se nós não vivemos com a expectativa correta, nós não vivemos, apenas existimos. Pastor, mas por que eu tenho que ter essa expectativa? A Bíblia tem essa expectativa. Existem, só no Novo Testamento, 318 menções sobre a volta de Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 falam que Jesus vai voltar. A Bíblia fala muito mais sobre a volta de Jesus do que sobre o nascimento de Jesus. E pasmem vocês, quando a gente olha a Bíblia, Velho e Novo Testamento, existem 1527 referências bíblicas que falam ou de alguma forma tocam no assunto volta de Jesus. Dá para você acreditar que nesse livro tem mais de 1500 referências, citações de que Jesus vai voltar? Ou seja, há uma expectativa sobre a volta de Jesus. E se a gente crê que ele disse que nasceria e nasceu, ele disse que morreria e morreu, ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, ele disse que vai voltar, então você pode ter certeza que Jesus vai voltar. Existem 8.100 promessas na Bíblia. 8.100. E das 8.100, eu quero destacar 3 promessas que apontam para a gente que está aqui nessa manhã. E a primeira promessa é: Deus estabeleceria um povo na terra. Esse povo seria chamado igreja. Observe o que Jesus diz para Pedro em Mateus capítulo 16.
Ele diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quando ele diz edificarei a minha igreja, é a mesma palavra que ele usou. Esta palavra é a mesma palavra que surge lá em Gênesis, quando Deus formou a mulher. A mesma palavra da formação, da edificação. Por que é a mesma palavra usada para Eva? Porque a igreja é um símbolo da noiva, da esposa. E nesse pequeno texto que li, existe a promessa de um povo que tem uma missão. Qual é a missão desse povo? Lutar contra o inferno. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. Ele nos coloca num cenário de guerra, mas ele diz que a vitória é nossa. Esse povo, além de ter uma missão, tem um alvo. Qual é o alvo? As chaves do reino dos céus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E esse povo também tem uma autoridade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Este povo é chamado no grego de eclésia, que significa chamados para fora. Quem é chamado para fora é a igreja, mas ao longo dos anos parece que a gente foi chamado para dentro. Fechamos as portas e as paredes em torno de nós e não somos igreja fora daqui. Mas a palavra igreja significa chamados para fora. Então, das 8.100 promessas, existe uma promessa para nós específica como igreja, que Deus estabeleceria um povo. A segunda promessa: Deus capacitaria esse povo. Deus capacitaria esse povo. Os discípulos perguntaram para Jesus, quando Jesus começou a falar dessa capacidade em João 6:28, eles perguntam: que faremos para executarmos as obras de Deus? E não tem resposta. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus respondeu essa pergunta lá em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até em Londrina, no Brasil, até os confins da terra. Isso aponta para uma capacitação. Embora a gente se prepare de forma acadêmica, lendo a palavra de Deus, mas o que faz a igreja avançar é a ação do Espírito Santo. Então, grave comigo. 3 coisas que estão sobre, 3 promessas para a igreja. A primeira: nós seremos um povo. A segunda: nós seremos capacitados para cumprir uma obra. E a terceira promessa: Jesus vai voltar para buscar esse povo. A última palavra da Bíblia é um crente chamado João dizendo: ora vem, Senhor Jesus. O maior anelo de um cristão deveria ser a volta de Jesus. Como a noiva de Cantares, no capítulo 8, versículo 14, que diz: vem depressa, amado meu. Os anjos aguardam a volta de Jesus, e a marca da igreja verdadeira, e quando eu digo a igreja verdadeira, não estou falando de uma placa de igreja, não estou falando dessa ou daquela, mas estou falando de mim e de você como igreja, é que esta igreja está preparada para o cumprimento desta promessa. Na década de 80, 90, tinha um grupo no Brasil muito famoso, conhecido, Prisma, e o meu irmão comprou um LP deles, e tinha uma frase ali que, mesmo eu sendo ainda adolescente, aquela frase mexia comigo, num dos LPs, que dizia assim: viva hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Queridos, quando a gente não tem expectativa da volta, tudo fica complicado. Se você tivesse a plena certeza de que Cristo voltaria amanhã, com certeza você perdoaria hoje, com certeza você abraçaria hoje, com certeza você diria para alguém o quanto você ama, e talvez fosse passar o dia inteiro dizendo isso. Tudo relacionado a essa terra perderia o valor instantaneamente, porque amanhã não importaria mais. Quem tem a expectativa da volta, perdoa mais fácil, ama mais fácil, abraça mais fácil, cuida mais fácil, valoriza a família mais facilmente,
valoriza seu casamento mais facilmente, valoriza seus filhos mais facilmente. Deus estabeleceu um tempo para a volta de Jesus, e Ele vai voltar. Quando a gente fala do Apocalipse, alguém pensa, ixi, o pastor vai pregar o caos. Querido, o caos é para aqueles que estão condenados, mas aqueles que creem. O Apocalipse é o livro mais maravilhoso, mais lindo, é o livro da esperança. 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras. E o número 7 aparece inacreditáveis 70 vezes. 7 é o número de Deus, o número da perfeição. E eu poderia falar sobre as 7 taças da condenação, as 7 taças do Apocalipse, ou dos 7 cavaleiros, mas hoje eu quero falar um pouco sobre as 7 bem-aventuranças, porque eu quero criar em você não um medo do inferno aqui e da condenação, mas uma expectativa pela maravilhosa volta de Jesus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, logo ali no capítulo 1, versículo 3, ele já começa e diz, bem-aventurado, lembrando que bem-aventurado é mais do que feliz, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo da volta está próximo. Queridos, quem ama a Deus, ama a sua palavra. Jesus diz em João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E a palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4, que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do coração humano. Hoje a gente tem tudo na mão, todo tipo de Bíblia de estudo. Eu, ao longo desses anos, eu ganhei muitas Bíblias de estudo como presente, e eu tenho mais de 30 Bíblias de estudo. São tantas Bíblias de estudo com perspectivas totalmente diferentes, mas mesmo diante de tantas Bíblias de estudo, e se você se assustou, nossa, 30 Bíblias de estudo, são mais de 500 no Brasil. É tanta coisa, mas o que falta talvez não seja apenas a busca pelo conhecimento, mas o amor por esta palavra, sem falar daqueles que trocaram a palavra pelos modismos. Tem gente que trocou a palavra de Deus por lençol, fronha, sal, óleo, pedra e até chuveiro ungido, sendo que a palavra de Deus é a única que nos lava. E quando Jeremias falou dessa palavra, ele diz assim, em Jeremias 15,16, ele fala assim, quando as tuas palavras eu encontrei, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço ao Senhor dos exércitos. Por isso que tem vezes que eu digo aqui, dá vontade de comer essa palavra de colher. Queridos, esta palavra que o salmista diz no Salmo 109, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Primeira bem-aventurança é para aqueles que amam a palavra de Deus. Segunda bem-aventurança, capítulo 14, 13, bem-aventurados os mortos, vou repetir, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Ele está falando daqueles que morreram crentes, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguirão. Para quem tem esperança, morrer é uma bem-aventurança. Vou repetir, para quem tem esperança, morrer é uma bem-aventurança. Ele diz, não haverá mais trabalho, mas as obras, aquilo que fizemos aqui, nos seguirão.
E em Apocalipse 22:12 diz o Senhor: eis que cedo venho, e o meu galardão, o meu presente, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Vou repetir isso, que alguém precisa ouvir. A recompensa do nosso trabalho na terra está nas mãos do Senhor e receberemos em glória. A recompensa do nosso trabalho está nas mãos do Senhor e receberemos dele somente na glória. Aí tem um monte de crente chateado porque quer receber a recompensa do que faz para Jesus aqui dos homens. A recompensa do que a gente faz não está na mão de quem quer que seja, está na mão do Senhor. E que privilégio para os que morreram e para os que estarão vivos na volta. Por que para os que morreram, pastor? Porque a palavra de Deus nos diz em Tessalonicenses 4:16 que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esperança gloriosa que nos faz, mesmo na casa de luto, ter esperança do reencontro, porque a palavra de Deus nos diz em Tessalonicenses: os que morreram primeiro, os que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, grava isso, nos encontraremos com eles nos ares, e nos ares nos encontraremos com Cristo. Oh, que reencontro bendito! Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Como se não bastasse isso, a terceira bem-aventurança diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Quem vigia não dorme. E a palavra, eu estou falando de coisas espirituais. Romanos 13:11 diz: e eis que vos digo, diz Paulo, conhecendo o tempo, ou seja, ele sabe que o tempo da volta está se aproximando, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação, aqui ele está falando da salvação de todas as coisas, a volta de Jesus, a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, a fé, queridos, que aceitamos lá atrás, ela caminha, e quanto mais ela caminha, para mais perto da volta de Jesus, ela está. Mas eu vou acelerar. A quarta bem-aventurança são para aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Querido, a ceia aponta para o futuro. Observe Cânticos 2:4. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Queridos, bem-aventurado aqueles que participarão das bodas do Cordeiro. Talvez esse assunto seja um assunto que você não compreenda muito, mas para falar de forma muito simplificada, porque eu não quero aqui fazer um estudo escatológico, até porque a gente precisaria de quantos dias para isso? Um estudo escatológico profundo, mas só para criar uma expectativa em você. Ele nos recebe em glória, e ele abre a sala do banquete, e quando ele institui a Santa Ceia, naquela ceia com os discípulos, antes de ir para a cruz, ele diz: nunca mais cearei convosco, a não ser naquele dia. Ele olha para a gente ceando, e ele está preparando uma ceia, e essa ceia é chamada a ceia dos remidos, aqueles que estavam aguardando a volta de Jesus. E para esses ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei antes da fundação do mundo. E lá na ceia ele nos servirá. Ele nos servirá. Querido, se o teu coração não aquece com essa palavra, você está com defeito de fabricação. Você não é crente não, você veio com defeito. Se o seu coração nem aquece com isso. Quinta bem-aventurança: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na ressurreição. Escute, Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. 3 coisas: com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Alarido é o coro dos anjos. Voz de arcanjo é a voz de Miguel dizendo: não há ninguém como Deus. E não há mesmo. Como pode um pecador como eu ter sido amado por esse Jesus? Ele me salvou, me lavou, me limpou e agora está me levando para o céu. Por quê? Porque não há ninguém como Deus. E com a trombeta de Deus. Como se não bastasse, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Querido, eu posso te falar, a diferença não está somente naquilo que você ouve desta palavra, mas aquilo que você guarda desta palavra. O que você faz com aquilo que você ouve? O que o Senhor diz em Apocalipse 3,11? Eis que cedo venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E finalmente a 7ª bem-aventurança: bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. Escute agora: para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelos portões. Antes que você diga assim, bata no peito e diga: tem direito? Que direito ele está falando? Só tem direito aquele que é herdeiro. Os herdeiros, aqueles que são os filhos de Deus, esses entrarão pela porta. Eis que edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu darei a esta igreja as chaves do reino dos céus. A igreja é bem-aventurada. 7 bem-aventuranças no Apocalipse são só para a igreja. Assim que, se o diabo está aqui nessa manhã acusando a sua mente, lembre ele do futuro dele, de condenação eterna. E aproveita que está lembrando, lembre ele do seu futuro na glória com Cristo. Na glória com Cristo. Pastor, você quer ir para o céu? Faz essa pergunta não, que te joga uma cadeira. Pastor, por que você quer ir tanto para o céu? Tanto para o céu. Primeiro, eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Eu quero viver isso aqui, gente. Me mover por isso aqui. E responda essa pergunta sinceramente. Se Jesus voltar agora, logo depois do almoço, você sobe? Você tem certeza da sua salvação? Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Queridos, haverá um momento da separação, e a gente precisa despertar para isso. Eu quero ir para o céu. Pastor, por que você quer tanto ir para o céu? Primeiro, porque Jesus está lá. Segunda coisa, eu quero ir para o céu porque o céu é lindo, gente. O céu é lindo. O céu é lindo. Deixa eu ler um negócio aqui para você, Apocalipse 21, Apocalipse, né, que fala assim, o pregador do Apocalipse é o pregador do caos. Caos? Para mim, eu estou aqui nessa manhã pregando Apocalipse com tanta esperança, com tanta alegria, cheio de tanto de Deus. Observe, Apocalipse 21:10, João tem a visão do céu, e ele escreve e diz assim: fui levado no Espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, não lá do Oriente Médio, mas a nova Jerusalém que vinha lá de cima do céu, lá do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal.
Essa cidade tinha uma muralha. E aí ele vai descrever a muralha. 21:18. A muralha é feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Queridos, João estava tentando lembrar de alguma coisa para usar como referência. Que ouro que é como vidro puro? Fica um negócio meio... Ele estava tentando buscar palavras na terra para expressar o que ele estava vendo. Ele diz assim: os fundamentos dos muros da cidade, os fundamentos, eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Bom, se tem uma cidade, tem uma muralha, tem portas para entrar nessa cidade. Então ele vai dizer, as 12 portas eram como 12 pérolas. Cada porta era uma pérola. Deu para entender isso ou não? Não é uma porta cravejada de pérola. A porta é uma pérola. A porta é uma pérola. A porta é apenas uma pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aí, como todo bom crente que chega numa cidade, o que o crente faz quando chega numa cidade? Gente que nunca foi. Fala para mim, quem lembra? É ver se tem uma igreja. Pô, será que tem uma igreja aqui para eu congregar? Quando João chega lá, ele procura uma igreja. E aí ele escreve assim, Apocalipse 21:22. Não vi igreja alguma na cidade. Não vi templo algum na cidade. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é o templo. Nós somos, aqui na terra, o templo do Espírito Santo, sim ou não? Enquanto estamos aqui, o Espírito habita em nós, mas no céu, nós habitaremos em Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito, mas no céu Deus será o nosso templo. Como é que entra isso na minha cabeça, a não ser por fé no Deus que eu sirvo e que vai vir me buscar? Ele continua, 22:1. E o anjo então me mostrou o rio de água da vida, claro como cristal. Olha como João era curioso, gente. Ele olhou o rio e falou, gente, mas que rio é esse? Que lindo. Ele começou, esse rio está correndo para lá. Onde será que nasce esse rio? E ele foi andando, e ele descobriu onde nasce o rio. E aí ele vai escrever e diz assim, o rio claro como cristal, flui do trono do Cordeiro. Esse é o céu. Pastor, por que você quer ir para o céu? Porque ele é lindo, diga comigo, porque ele é? Porque ele é? Pastor, por que você quer ir para o céu? Porque ele é eterno. Ele é eterno, gente. Você pode ir lá na agência agora comprar um carro zero. Ele é eterno? É nada. Você pode nascer lindo, mas essa beleza vai durar eternamente? É ruim, hein? Tem espelho lá? Não. Já está bem difícil. Já não é o que era. Mas o céu é eterno. Escute, Apocalipse 21:23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela. Como é que é, pastor? Não precisa de lua nem de sol? Como é que faz então? Eu respondo, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, suas portas jamais se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Nós vamos passar ali, é eterno, nós passaremos a eternidade com o Senhor. Queridos, por isso Jesus diz, lá em João 14, querendo despertar neles e em nós esse sentimento, ele diz, não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, repita comigo, voltarei, e vos levarei, para quem? Para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Passaremos a eternidade com Ele, e cantaremos o cântico do Cordeiro, Apocalipse 5,12, juntos cantaremos, e fique tranquilo, que lá não haverá desafinados, graças a Deus, senão eu não podia participar do coro. Cantaremos o cântico do Cordeiro, 5,12, cantavam todos em alta voz. Fala a letra do hino, falo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não. Me dá aquilo que eu perdi. Não. A minha vitória vai ter sabor de... Não. Quem me viu passar na prova, está lá no inferno agora, vai ver eu aqui. Não. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E o melhor desse hino, que você não precisa esperar chegar lá, você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus nessa manhã. Aleluia. Pastor, por que você quer ir tanto para o céu? Porque Ele é lindo, porque Ele é eterno e porque Ele é descanso. E você que está destruído aqui nessa manhã, escute isso, 21,4 de Apocalipse, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. 21,7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 22,3, não importa o que te falaram, as maldições que te lançaram, ali nunca mais haverá maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Escute isso agora. E reinarão com Ele para todo o sempre. Querido, quem morreu salvo está lá, não quer voltar para cá de jeito nenhum. Não quer voltar. E quem está aqui tem que querer ir para lá. Tem que querer que Jesus volte. Eu já contei essa história muitas vezes. Amy Carmichael, já contei essa história. Uma missionária que nunca casou e foi muito cedo para a Índia e pregou a sua vida inteira, desde jovenzinha. E ela era da Inglaterra. E agora, quando ela estava próxima aos seus 90 anos, muito velhinha, debilitada, ela foi trazida para a Inglaterra, onde ela pudesse passar seus últimos dias. E um seminarista muito curioso a procurou, isso lá no começo do século XIX, a procurou para ouvir dela suas experiências. Mas ele fez uma pergunta que me assustou, porque quando eu estava lendo a história dela, não mencionava isso. Mas eu vou mencionar para vocês, ela fez tudo isso, foi uma das maiores missionárias da Índia, mas ela era cega de nascença. E aí, o seminarista perguntou, falou para ela, no seu ministério foi um ministério de curas e milagres? Ela disse sim. Muitas coisas aconteceram. E aí o seminarista não aguentou, perguntou para ela, por que Deus nunca te curou? E ela, de bate-pronto, respondeu, porque eu nunca pedi.
E ele, mais assustado ainda, falou: e por que você nunca pediu? E ela disse: porque ninguém rouba o privilégio meu de, quando poder enxergar pela primeira vez, o primeiro rosto que eu vou ver é o rosto de Jesus. Não quero ser curada porque não quero conhecer outro rosto. O primeiro tem que ser o dele. Gente, eu leio essas coisas, eu digo: hã? Que expectativa é essa? Que paixão é essa? Que amor é esse? Que desejo de conhecer o Senhor é esse? Vocês lembram de uma história que eu contei aqui já há alguns anos atrás, de um homem da roça, que ficou sabendo que na cidade, isso também, 2 séculos atrás, mas ele ficou sabendo que um pregador ia pregar numa igreja da cidade. Ele foi para lá, e ele começou a ouvir esta pregação que eu estou pregando aqui nessa manhã, e ele começou a pular. Ele pulava, e os irmãos ali vinham: calma, segura aí, aponta, você está aqui, deixa o homem pregar, está difícil. E aí o pastor pregava e dizia que nós teremos mansões celestiais. Aí ele pulava mesmo. Aí seguraram ele, aí daqui a pouco o pastor dizia: nós teremos novas vestes, limpas, resplandecentes. Ele pulava, e aí falaram que nós teríamos a coroa da justiça, a coroa da vida. Aí, meu filho, ele jogou até umas cadeiras lá para frente, ele saiu dando butinada, e aí ele não aguentou, ele teve que sair da igreja. E no dia seguinte, o pastor que pregou foi na casa dele, e pergunta para ele: por que tudo aquilo? E ele disse para o pastor: pastor, eu moro numa casa de bambu com barro. Você está me falando que lá nós vamos ter umas mansões celestiais. Eu tenho uma camisa que é a mesma que eu fui no culto, é a mesma que eu uso para trabalhar. Você disse que lá nós vamos ter vestes celestiais. Eu tenho um chapéu de palha sem copa, e o Senhor disse que lá nós teremos coroas. Ele diz: eu não aguento. Eu entro dentro dessa casa de bambu e Jesus me visita ali, mas Ele nunca tinha me falado disso. Eu estou tão feliz, que desde a hora que eu saí daquele culto ontem, eu estou dizendo: volta, me busca. Eu leio essas coisas, gente, e vejo uma geração estagnada, amando mais o mundo do que as coisas de Deus, queimando por coisas dessa terra, sem ter o menor interesse nesse assunto tão maravilhoso. Mas Ele voltará para nos buscar. Da primeira vez, Ele veio de uma virgem, mas agora Ele voltará para buscar a sua igreja virgem, sem mácula, sem mancha e santa. Da primeira vez, quando Ele veio ao nascimento, Ele veio como homem, mas agora Ele virá como Deus. Na primeira vez, Ele veio para ser réu, agora Ele virá como rei. Na primeira vez, Ele veio para morrer, mas agora Ele virá para reinar. Na primeira vez, Ele veio num corpo material, sem beleza nem formosura, não havia nada nele que nos despertasse o interesse, virávamos o rosto, era o mais desprezado entre os homens. Mas na segunda, João tem a visão, e quando João olha para trás, Apocalipse capítulo 1, ele diz assim: e vi, no meio dos 7 castiçais, das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, vestes compridas até o pé, um cinturão de ouro, cabeça e cabelos brancos como a neve. Na sua mão tem 7 estrelas, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Os seus pés brilham mais do que o latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz é como uma voz de muitas águas. Os seus olhos são como chama de fogo, e o seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia. Ele virá nos buscar.
Pastor, como isso acontecerá? Estou quase terminando. Mateus 24, 7. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num piscar de olhos, os salvos serão arrebatados. Já existe uma narrativa pronta de que os ETs vão passar aqui e vão levar e não sei o que. Deixem falar o que quiserem. Aqueles que ouvirem o som da trombeta subirão. Subirão. Sairá do seu trono de glória para o tribunal. Haverá o ressoar da trombeta, crentes de todas as épocas sairão, os túmulos darão os seus corpos que serão glorificados. Todos os crentes vivos e mortos ouvirão o chamado de Jesus. Os demônios ficarão atordoados. Você não é daqui mesmo estando aqui. Jesus vem, Jesus vem. Então quer uma palavra de esperança? Você saiu de casa, quer que Deus fale comigo? Então eu vou lhe dizer, a sua esperança não morre. Enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque Jesus está voltando. Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. E Ele nos ensina como viver hoje. Ele diz assim, lá em Mateus 25, ele diz, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos preparei antes da fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer, porque tive sede e deste-me de beber, porque eu era estrangeiro e tu me hospedou, estava nu e tu me vestiu, adoeci e tu me curou, estive na prisão e tu foste me ver. Jesus está dizendo que Ele nos dá oportunidade o tempo todo para que a gente viva aqui, fazendo as coisas com os olhos nele e na sua preciosa volta. Eu vou terminar, eu quero que você fique de pé, por favor. Nós vamos terminar. Nós vamos terminar. Eu não consigo falar sobre a volta de Jesus sem falar sobre isso aqui. Eu vou falar agora. Não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe de viver uma vida como se Cristo voltasse amanhã, ainda que te chamem de trouxa, de mané, de ridículo, de sei lá o quê. Ainda que todo mundo olhe para você e diga, você não está curtindo a sua vida, você é um trouxa. Queridos, vai valer a pena. Uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia Sagrada está em 2 versículos diferentes, um em Mateus 10:32 e um em Lucas 12:8. Como que isso entra na minha cabeça? Jesus diz que quando nós chegarmos ali, Ele diz assim no 12:8 de Lucas, e digo-vos, que todo aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, também eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Espera aí. Quando eu chegar no céu, Ele vai me pegar pela mão. Ele vai me pegar pela mão. Sobe aqui, Júnior, um pouquinho. Sobe aqui. Quando eu chegar no céu, Ele vai me pegar pela mão. E Ele vai me trazer diante dos seus anjos. E Ele vai dizer, está vendo, Júnior? Ele não negou meu nome. Ele viveu uma vida de compromisso comigo. Uma vida de renúncia ao mundo. Ele me amou mais do que o mundo. Por isso eu quero apresentar, quero confessar Ele diante de vocês. Quero apresentar, esse é o Júnior. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Mas fica mais sério. Fica aqui, Júnior. Mateus 10:32. Porque aquele que não se envergonhar diante de mim, aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens,
Vem aqui, Júnior. Apresentarei ao meu Pai. Pai, foi por este que tu me enviou. Pai, foi por este. Foi por este que tu me enviou. Quanto sofrimento, quanta lágrima, quanta tristeza, mas apesar de tudo, Ele me amou mais do que amou o mundo. Pai, valeu a pena. Valeu a pena o conselho eterno da Trindade, quando decidimos que eu morreria por Ele. Olha Ele aqui. E o que tu me deu, de maneira nenhuma, o lançarei fora, porque onde eu estiver, Ele estará comigo para todo sempre. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Mais alto, mais alto. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. A palavra Maranata é uma palavra, é uma expressão aramaica que Paulo traduziu para o grego e do grego foi traduzido para o português. A palavra Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. João está escrevendo, ele diz: aquele que testifica, Jesus diz, certamente cedo venho. Amém. Amém, João. E João pega e escreve amém. O que significa amém? Acabou. Encerrou a palavra da profecia. Aí João, que era um cara fora da curva, eu acho que ele dá um passo para trás e diz assim: Jesus, tu permite eu escrever um negócio aqui? João já disse amém. Não, mas é que se eu não escrever eu morro. Eu morro agora se eu não escrever. Escreve aí e vou ver se eu aprovo. Aí João vai lá e escreve assim: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. 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 A expectativa é Maranata. Diga junto comigo, Maranata. Diga Maranata.